Volume 11. Capítulo 5. Representante da Casa Fanos. Depois de receberem um acordo oficial para se encontrarem, Gilk e companhia foram até o Castelo Fanos, onde uma representante, Ertrude Serafanos, os recebeu. Seus longos cabelos negros lisos e brilhantes e sua pele de porcelana a destacavam naturalmente, embora sua característica mais marcante fossem seus olhos vermelho-rubi, do mesmo tom dos de Ange. Ertrude parecia mais madura do que quando se conheceram pela última vez. Antes princesa de uma nação, ela havia se tornado a chefe de uma casa nobre, supervisionando o ducado de sua família como líder oficial da Casa Fanos. Como que para demonstrar seu amadurecimento feminino, ela usava um vestido preto elegante que complementava sua figura esguia. "O que o Duque Bartyford quer com a Casa Fanos?" perguntou Ertrude. Eles estavam na sala de audiências do castelo. Ela se sentou no que havia sido o trono de sua linhagem real, inclinada para um lado, com o cotovelo apoiado no braço da cadeira. Certamente não era uma postura adequada. Só isso já dizia muito sobre sua posição em relação à visita deles. Em resumo, eles não eram bem-vindos. Gilk levantou as mãos. "Minha senhora, viemos a pedido do reino de Olfort." "Isso é uma mentira, se é que já houve alguma", interrompeu ela, nem um pouco convencida de que Gilk estava aqui em nome do governo do reino ou mesmo da família real. Vários aristocratas do ducado também estavam presentes, bem como um supervisor que havia sido oficialmente colocado lá pelo reino. Seu dever era manter o controle sobre a família Fanos após a derrota na última guerra. A julgar pela expressão em seu rosto, no entanto, o homem não parecia estar muito confortável em seu papel. Não havia como prever quando a Casa Fanos decidiria trair Olfort. Durante todo esse tempo, o superintendente foi arrogante com seus protegidos, então provavelmente estava nervoso, imaginando quando seria literalmente apunhalado pelas costas. "Quero falar com eles a sós." Ertrude levantou a mão direita para dispensar os que estavam reunidos. "Vocês todos. Deixem-nos." "Só um momento", gritou o supervisor. "Você não pode fazer isso. Eu disse para ir embora." Onde antes o supervisor segurava a rédea, agora era Ertrude quem dava as ordens. Os aristocratas de Fanos foram rápidos em agarrar o homem e arrastá-lo para fora quando saíram. Alguns nobres, leais a Ertrude e preocupados em deixá-la sozinha com uma companhia de homens, se ofereceram para ficar, mas ela os recusou. Logo, os 4 ex-nobres de Olfort eram os únicos que restavam na sala de audiências. Por fim, Ertrude ajustou sua postura e se sentou diretamente no trono. "Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Se tivesse chegado mais tarde, eu mesma planejava ir visitar o Duque." Dessa vez, Ertrude falou com um sorriso, sua atitude era o oposto do que havia sido momentos antes. Gilk ficou surpreso, mas fez o possível para controlar sua expressão. "Então, eu estaria correto em supor que você realmente acolhe nossa chegada?" "É claro. Embora eu deva admitir que muitos do meu povo, tanto nobres quanto plebeus, estão ansiosos para retribuir o rancor de décadas que sentem pelo reino de Olfort. No entanto, tenho o maior respeito pelas capacidades do Duque." Os olhos dela se estreitaram, o sorriso escondendo algo mais profundo, e potencialmente insidioso. Gilk escondeu seu desconforto o melhor que pôde. Depois da maneira como ela expulsou o superintendente, é seguro dizer que ela se tornou uma líder muito forte. Ele sentiu que isso enfraqueceu a posição deles nas negociações, mas não teve outra escolha a não ser seguir em frente. "Nesse caso, posso pedir sua cooperação?" perguntou Gilk. "Você realmente acha que eu vou simplesmente dançar qualquer música que você tocar?" perguntou Ertrude. "Recebi uma carta do Reino Sagrado de Raquel solicitando que nos juntemos à sua concordata de defesa armada. As condições para nossa aceitação são favoráveis. Muitos de meus vassalos apoiam a mudança." "Que preocupante. Se houver algo que possamos oferecer para fazê-la mudar de ideia, por favor, fale à vontade. Faremos todos os esforços para acomodá-la, desde que esteja ao nosso alcance."
Ertrude cruzou os braços sobre o peito e levantou o queixo para encarar Gilk e seus companheiros. Seu trono já estava substancialmente elevado, o que significava que eles tinham de inclinar o pescoço para olhar para ela. Se você deseja minha cooperação, disse Ertrude, então peço uma garantia de independência do reino de Olfort. Também precisaremos de ajuda financeira e reforços militares. Vejamos. E que tal você nos fornecer 3 navios da mesma marca e modelo do Einhorn, bem como pelo menos 100 navios de guerra padrão? É claro que, além disso, espero que vocês nos enviem suprimentos. Chega de brincadeiras, esbravejou Brad, incapaz de manter o silêncio diante da lista absurda de condições dela. Ertrude continuou sorrindo. Seus dedos roçaram os lábios pintados de vermelho e ela deu uma risadinha. Nesse caso, você prefere que sejamos seus inimigos. No entanto, se a Casa Field for forçada a se concentrar na ocupação de Phanos, temo que eles não conseguirão apoiar mais ninguém. Urk. Brad grunhiu e engoliu com força, incapaz de argumentar contra esse ponto. Ertrude voltou seu olhar para Gilk. Bem, o que vai ser? Esse parece ser um pequeno preço a pagar para garantir nossa amizade. Certamente você está brincando, disse Gilk com um encolher de ombros. Se eu concordasse com essas exigências, Phanos declararia sua própria guerra contra nós na próxima oportunidade? Mesmo que você tentasse dissuadi-los como chefe de sua casa, duvido que sua nobreza recuasse. É verdade, concordou Ertrude prontamente. Então você não vai nem tentar negar. Estou apenas tentando respeitar as opiniões dos meus vassalos. Pessoalmente, se não tivermos esperança de vencer uma luta com Olfort, prefiro me concentrar em nosso desenvolvimento doméstico. Suas palavras foram um grande alívio para Gilk. Nesse caso, disse ele, você nos dará sua palavra de que Phanos não se juntará a Raquel e seus aliados. Ertrude sorriu novamente, embora dessa vez tenha sido obviamente forçado. Parece que você estava distribuindo prontamente orbes preciosos enquanto percorria todas aquelas pequenas nações. Você preparou um para Phanos também. Receio que esses recursos sejam extremamente preciosos, e não temos nenhum sobrando. Que pena. O sorriso nunca deixou o rosto de Ertrude. Por falar nisso, alguns dos nobres que guardam suas fronteiras entraram em contato conosco. Parece que eles já estão em negociações com Raquel. A expressão de Gilk não demonstrou nenhuma emoção ao receber essa notícia, mas o mesmo não podia ser dito de seus companheiros. Greg e Chris estavam visivelmente abalados. O primeiro sempre usava suas emoções na manga, então dificilmente conseguia esconder o que sentia. Chris, por sua vez, não estava acostumado a conversas diplomáticas para saber melhor. Ertrude sorriu enquanto absorvia suas expressões. No entanto, quando ela voltou sua atenção para Gilk, seu rosto não tinha nenhuma emoção. É um tanto ingênuo, se não insensível, pedir a alguém para se juntar a você sem oferecer nada em troca. Você não concorda? Depois de uma longa pausa, Gilk disse, vamos nos apressar para recuperar um orbe precioso para Phanos. Um não é suficiente. Quero pelo menos 3. Além disso, exijo a devolução de todos os navios de guerra confiscados de nossa casa. E já que estamos falando disso, gostaria que você removesse todos os supervisores de nossas terras. Infelizmente, só me restam 2 orbes, disse Gilk, coçando a bochecha. Além disso, foi o palácio que confiscou esses navios. Não posso devolvê-los sem a aprovação deles. Os supervisores também não fazem parte do meu júri. Ertrude bufou. Viu? Eu sabia que o Duque Bartyford estava agindo por conta própria. Gilk fechou a boca. Na verdade, ele havia entregado o jogo e revelado que eles não estavam agindo com a permissão do reino. Seus companheiros também ficaram abalados. Parecia que suas negociações haviam fracassado. Muito bem, então. Ertrude colocou a mão sobre a boca para esconder sua alegria. Phanos concorda em não se juntar a Raquel, desde que você nos dê os 2 orbes restantes. No entanto, assim que essa guerra terminar,
Espero que algo seja feito com relação ao retorno de nossas naves de guerra e a remoção desses supervisores. Tem certeza? Não há garantia de que honraremos tal promessa, advertiu Gilque. Ele ainda estava se recuperando da mudança abrupta de atitude dela. Ertrude se recostou no trono e olhou para o teto. Conheço-o Duque e tenho certeza de que ele honrará essas promessas, ela murmurou. Além disso, não se esqueça de dar meus cumprimentos à falsa santa, está bem? Gilque assentiu com firmeza. É claro. Vou me certificar de fazer isso. Ótimo. Então, tenho uma última coisa para você. Um presente para o Duque, se você quiser. Com isso, Ertrude ofereceu aos meninos uma nova e fascinante informação. Eu estava de péssimo humor, e isso transparecia em meu rosto. Luxon me acordou no meio da noite, dizendo que era uma emergência. Quando me levantei, ele estava projetando uma imagem do rosto em pânico de Gilque na parede oposta. O que é tão urgente que você precisa me dizer no meio da noite? Exige com um bocejo. Gilque não ofereceu nenhum preâmbulo e foi direto ao assunto, o que era uma indicação tão boa quanto qualquer outra de que se tratava realmente de uma crise. O palácio pretende abandonar completamente as regiões fronteiriças de seus senhores. Como é? Minha sonolência diminuiu rapidamente, mas eu me esforçava para entender o que Gilque tinha acabado de dizer. Ele pareceu perceber que era necessária uma explicação mais detalhada. O governo central de Oxford decidiu usar essa guerra para eliminar os nobres regionais que poderiam traí-los. Eu disse com incredulidade. Na verdade, eu já tinha a sensação de que eles planejavam usar a guerra para reduzir o poder militar da nobreza regional, mas nunca imaginei que eles realmente agiriam contra eles. Por mais dissimulado e conivente que Gilque fosse, ele também não havia previsto isso. Mas qual é o objetivo de... Coloquei uma mão sobre minha boca. Eu pretendia perguntar por que eles fariam tal coisa, mas a resposta me veio à mente imediatamente. Oxford estava com medo de sua própria nobreza regional. Não faz muito tempo, o Duque Redgrave havia conspirado para usurpar o trono depois que a família real perdeu sua maior arma, seu navio ancestral. Ainda mais conspirações estavam em andamento sob a superfície. O reino de Oxford estava em um precipício perigoso. Eu sabia disso. Eu sabia. Eu achava que a situação estava resolvida depois que anunciei que estava do lado da família real. Acho que o palácio está falando sério sobre isso, eu disse. Para ser mais preciso, esse é o projeto da família real. Acredito que a rainha está no centro desse esquema. Eu estreitei meus olhos. Onde você conseguiu essa informação, afinal? Foi uma revelação tão chocante que eu tinha que ter certeza de que era confiável. Lady Ertrude da Casa Fanos, respondeu Gilque, para meu choque. Ela chamou essa informação de seu presente para você. A senhorita Ertrude lhe contou isso. Ela não está tentando nos enganar ou algo assim, está? A nobre Casa de Fanos nutria um longo e amargo rancor contra o reino de Oxford. E se tudo isso fosse um estratagema para nos enganar e transformar a situação em vantagem para eles? Por mais desconfiado que eu estivesse, Gilque foi rápido em descartar a ideia. Eu duvido disso. Quando ela ofereceu essas informações e pediu que as entregássemos a você, ela agiu de forma tão tímida quanto uma adolescente apaixonada. Uma quem o quê? Ecoei, atônito. Gilque suspirou. Você é realmente maluco. Quero dizer que acredito que ela tenha se apaixonado por você. Oh. Ok. Respondi com rigidez porque não confiava em quase nada no entendimento de Gilque sobre assuntos românticos. Ele provavelmente estava interpretando mal as coisas. Você não acredita em mim, acredita? Perguntou ele. Bem, independentemente disso, ainda não tenho provas para fundamentar essa afirmação. Mas, embora não haja garantia de sua exatidão, eu apostaria que há uma boa chance de ser verdade. Brad entrou em contato com a família dele para avaliar a posição deles e temo que ele suspeite que eles perderam a fé no trono, o que é um mau presságio. Parecia que os rapazes tinham feito a devida diligência para estabelecer a veracidade dessas informações.
Era por isso que eles estavam vindo até mim no meio da noite, porque tinham dedicado tempo para investigar o assunto para que pudessem me fornecer um relatório adequado. Você está progredindo bem no desmantelamento da Concordata de Defesa Armada? Perguntei. Sim, isso está indo de acordo com o planejado. Mas você deseja que continuemos? Acho que seria mais sensato voltarmos nossas atenções para o palácio e suas ações. Balancei a cabeça. Prefiro reduzir a força de nosso inimigo primeiro. Continue como planejamos. Encontrarei uma maneira de lidar com o palácio, não. Espere um segundo. Qual é o problema? Fiz uma pausa quando me dei conta. Eu poderia usar meus contatos pessoais para obter as informações que desejava. A família da senhorita Clarice é da nobreza da corte, certo? E o pai dela é um ministro de gabinete ativo. A expressão de Gil que se distorceu. Ele sabia onde isso ia dar. Se você se apoiar na casa Atley com muita frequência, eles começarão a esperar uma retribuição, mas, dada a situação, ir até eles para obter informações não é uma ideia terrível. Eu só temo as repercussões. No que me diz respeito, qualquer quantia que eles quisessem em troca de sua assistência valeria bem o serviço prestado. Eu não entendia por que Gil que estava tão preocupado. O maior problema era obter o máximo de informações precisas que pudéssemos em um período de tempo limitado. Estou disposto a acomodá-los, mesmo que suas exigências sejam um pouco exageradas, eu disse. Houve uma breve pausa enquanto ele me olhava fixamente. Bem, disse ele finalmente, se essa é a sua posição, então não vou discutir mais. Vocês continuem fazendo o que estão fazendo e minem a aliança. Eu tratarei do assunto com o palácio. Com isso, encerrei a transmissão. Luxon se aproximou de mim. Ao assumir sua posição habitual, pairando sobre meu ombro, ele me estudou com sua única lente vermelha. Tenho dúvidas sobre a precisão de qualquer informação derivada exclusivamente da casa Atley. Entendo o que você está dizendo, mas não tenho muitas opções. Não é como se eu pudesse recorrer aos Redgraves. Não depois que Ange cortou relações. A luz da lente de Luxon piscou repetidamente, como se indicasse que ele estava pensando no assunto. Por fim, ele disse, vou preparar os fundos necessários, então por que não pedimos ajuda à casa Roseblade também? Conde Dominic Fou Motley também é uma opção. Conde Motley faz parte da facção dos Redgraves. Você acha mesmo que ele vai me ajudar? Por que ele não faria isso? Ele se declarou seu fã, lembrou-me Luxon. Sim, eu entendo, mas... Bem, não custa nada mandar uma carta para ele. O que você vai fazer? No momento, estou reunindo informações sobre Raquel. Também preciso revisitar a questão das doenças de Erika e Mia. Talvez você não o tenha percebido, mestre, mas eu também estou muito ocupado. Como se quisesse enfatizar o ponto, ele aproximou o seu corpo robótico, olhando-me fixamente. Está bem, já entendi. Não há necessidade do olhar de morte. Isso foi tudo. Eu havia decidido meu curso de ação, utilizar todas as conexões à minha disposição para descobrir o que diabos estava acontecendo. Na manhã seguinte, Mia passou algum tempo no Castelo Fraser antes de se dirigir ao salão de jantar para o desjejum. Como ela não era considerada uma aristocrata, foi deixada para se juntar aos criados na hora da refeição, como qualquer outro convidado da mesma categoria. Finn e Brave se juntaram a ela como de costume, mas, naquele dia, Cario também estava com eles. Cario observou Mia enquanto ela comia, sorrindo. Francamente, era um pouco embaraçoso ser encarado enquanto tomava seu café da manhã. Tio, por favor, não me olhe assim, disse Mia, tentando parecer madura. Eu sou uma dama, você sabe. Desculpe-me por isso, disse Cario com um sorriso ainda maior. A propósito, você já tem planos para hoje? Se não tiver, que tal você e eu irmos passear juntos? Mia olhou brevemente para Finn antes de baixar o olhar. Vou começar o tratamento para a minha doença em breve, então não tenho muito tempo.
Ela e Finn concordaram em pedir a ajuda de Leon para investigar a causa de sua doença. Cario compartilhava da preocupação deles com a doença dela e ficou satisfeito em saber que eles poderiam descobrir algumas pistas sobre a origem da doença. É mesmo. É uma pena, mas você tem que priorizar sua saúde. Sim. Apesar de suas desculpas, Mia realmente tinha um pouco mais de tempo do que aparentava. Ela se virou para Finn, que estava sentado ao seu lado. Suas bochechas se aqueceram. Senhor cavaleiro. Finn tomou o seu café da manhã com graça e desenvoltura. Brave pairava por perto, recebendo sua porção do prato de Finn. Infelizmente, o conceito de boas maneiras não existia para Brave. Ele enfiava a comida em seu estômago como um bárbaro. No entanto, quando Mia se dirigiu a Finn, os dois se voltaram para ela. Disse Finn. O coração de Mia batia forte em seu peito, o som soando em seus ouvidos quando ela conseguiu dizer, que tal sairmos juntos hoje? Cario fez uma careta, não muito satisfeito com essa reviravolta nos acontecimentos. Finn e Mia foram até o famoso lago da família Fraser. Enquanto Finn olhava para a fonte natural, ele também apreciava a reação animada de Mia. A personalidade animada dela o lembrava da irmã mais nova que ele tivera em sua vida anterior. Olhe para lá, senhor cavaleiro. Há barcos. Barcos. Eu adoraria andar em um. Mia apontou o dedo na direção do pier. Seu desejo é uma ordem, princesa, respondeu Finn com um sorriso. Lá vem você de novo, me provocando. As bochechas de Mia se encheram de ar quando ela bufou e se virou, fazendo beicinho. Finn deu uma risadinha. Digo isso porque é como realmente me sinto. Para mim, você é nada menos que uma princesa. Para ele, isso não era lisonja. A estranha semelhança de Mia com sua irmã mais nova impressionou Finn desde o primeiro momento em que se conheceram. Mesmo agora, ele se lembrava vividamente de seu choque quando foram apresentados. Ele se desmanchou em lágrimas. Mia ficou tão preocupada que correu para lá. Mesmo naquela época, ela tinha sido tão gentil quanto carinhosa. Mia ficou vermelha, envergonhada. Como posso olhar na sua cara quando você diz uma coisa dessas? Perguntou ela, emburrada. Brave balançou a cabeça exasperado enquanto os observava. Eu não me importo nem um pouco, mas se vamos andar de barco, vamos logo com isso. E eu vou na frente, parceiro. Claro, não me importo, disse Finn. Só não caia. Sério. Como vou cair? Ao contrário de vocês dois, eu flutuo. O trio prontamente se dirigiu ao pier, onde Finn pagou a taxa de aluguel para que pudessem embarcar em um barco. Cario usava binóculos para vigiar Finn e Mia à distância. Aquele pirralho, ele rosnou sem fôlego. Se ele tentar alguma coisa engraçada com a Mia, qualquer coisa que seja, terei sua cabeça em uma bandeja. O som de passos se aproximando chamou sua atenção, e ele inclinou a cabeça para trás para ver quem era. Ele encontrou Leon em pé atrás dele. Senhor Cario, não é? O que está fazendo aqui? Perguntou Leon. Seu companheiro Luxon, pairava perto de seu ombro direito. O anel interno da lente vermelha de Luxon girava enquanto ele olhava para Cario. Isso deu a Cario a nítida impressão de estar sendo estudado em um microscópio, mas mesmo assim ele respondeu às perguntas de Leon com um sorriso. A Mia está em um daqueles barcos, sabe? Achei que poderia ficar de olho nela daqui. Leon se aproximou até ficar ao lado de Cario. Ele olhou para a água e localizou rapidamente o barco de Finn e Mia. Estou vendo eles. E eles estão unidos pelo quadril, como sempre, não é? A rotina de cão de guarda do Finn nunca falha. Enquanto Leon estava evidentemente irritado com as tendências superprotetoras de Finn, seu companheiro aproveitou a oportunidade para apontar sua hipocrisia. Mestre, talvez eu deva observar que o senhor não tem absolutamente nenhum direito de criticar os outros nesse sentido. Mais uma vez, o senhor passou o dia todo com ele e a protegeu a ponto de também ser considerado superprotetor. Leon fez uma careta. Cale a boca.
O interesse de Cario foi despertado pela interação entre eles e ele acariciou o queixo enquanto observava. Leon também notou rapidamente seu olhar fixo. Há algum problema? Disse Leon. Cario balançou a cabeça. Não, eu só estava pensando que vocês parecem muito próximos. Aquele pirralho, Ering, e seu parceiro Brave são da mesma forma, embora o relacionamento deles seja um pouco diferente. Achei isso engraçado. Nem Leon nem Luxon pareciam satisfeitos com isso. Eles prontamente se afastaram um do outro. Lidar com uma IA que não entende o conceito de lealdade é um tributo, resmungou Leon. Ter um mestre rabugento cobra um preço ainda maior, rebateu Luxon. Eles estavam começando a lembrar Cario de si mesmo. Isso naturalmente o deixou mais confortável. Parece que atinge um ponto sensível. Desculpe-me por isso. Mudando de assunto, parece que as coisas estão esquentando bastante na frente política. Acho que não há muito que você possa dizer a um forasteiro como eu, mas está tudo bem? Leon coçou a bochecha, desviando o olhar. Isso parecia ser uma indicação tão boa quanto qualquer outra de que ele não tinha a intenção de revelar os detalhes mais sutis. Não que ele realmente pudesse, nessa circunstância. Há muitos obstáculos que dificultam as coisas. Sinceramente, só espero que consigamos terminar as coisas pacificamente. Tranquilamente, não é? Cario estudou. Ering sugeriu que você é bastante poderoso por si só. Com todos os recursos que você tem à sua disposição, não poderia lidar com o reino sagrado de Raquel sozinho. Ele havia se excedido. Luxon ficou instantaneamente em guarda, ficou completamente em silêncio, com suas lentes vermelhas grudadas em Cario, observando cada movimento dele. Cario tinha certeza de que, se ele se contorcesse, Luxon agiria. Mas, embora seus instintos de sobrevivência estivessem agora gritando, Leon não parecia particularmente incomodado com a pergunta intrusiva. Será que ele havia baixado a guarda só porque Cario era um conhecido de Finemia? Não sou a favor do domínio violento e tudo mais, disse Leon. Isso pode ser uma surpresa, mas na verdade sou um pacifista. O homem conhecido em todo o mundo como o Cavaleiro Canalha é um pacifista. Cario perguntou incrédulo, embora a intenção fosse mais uma provocação. Parece que você está procurando outra pessoa, brincou Leon. Não sou um canalha e dificilmente sou o tipo de potência que as pessoas precisam temer. Apenas sou chamado assim por algum motivo. Acho que é mais apropriado dizer que é menos um apelido do que a impressão que você deixa em seu rastro. Deixando isso de lado, devo perguntar. Qual é o seu objetivo? Você alcançou grande poder. Certamente é algo que você deseja adquirir por meio dele. Status, glória, riquezas, mulheres, se Leon desejasse, ele poderia reivindicar qualquer uma dessas coisas. Cario queria saber em qual ele estava mais fixado. Leon coçou a nuca e franziu a testa. Qualquer coisa a mais do que eu já tenho seria demais para lidar. Originalmente, eu deveria ser apenas um baronete vivendo uma vida simples no campo. Faz você se perguntar o que diabos eu poderia ter feito para chegar onde estou, não é? Você não desejava nada disso. Cario perguntou, com os olhos arregalados enquanto olhava para Leon. Nem mesmo um pouco. Todo homem tem alguma ambição de subir na vida, certo? Eu não. Detesto responsabilidade, especialmente toda a porcaria que vem com ela. Se subir na hierarquia significar mais encargos para mim, prefiro ficar no último degrau. Cario continuou olhando para ele. Bem, certamente ele não é totalmente desprovido de desejo. No entanto, talvez seja verdade que ele não tenha muita ambição política. A conversa foi interrompida quando a cabeça de Leon se voltou para o lago. E, não parece haver algo errado lá embaixo. Cario seguiu seu olhar. O quê? No pier, Mia havia desembarcado do barco e fugido. Ela parecia estar soluçando. Atrás dela, Finn estava enraizado no lugar, embora Brave tivesse saído freneticamente atrás de Mia. Não era difícil adivinhar o que havia acontecido na água. Cario gritou.
Aquele pirralho podre. Como ele ousa fazer minha preciosa Mia chorar? No momento em que Mia retornou ao castelo, ela se escondeu em seu quarto. Erika percebeu rapidamente que algo estava errado e foi direto para o quarto de Mia junto com Elijah. No entanto, ela entrou sem seu noivo. Como esse era um quarto de senhora, Elijah decidiu esperar do lado de fora. Entre aquelas 4 paredes, Mia abraçou os joelhos contra o peito enquanto chorava. Erika se sentou ao lado dela e se aproximou. Entendo, disse ela, depois de ouvir os detalhes. Então você confessou seus sentimentos. Gotas gordas de lágrimas rolaram pelas bochechas de Mia. Eu amo o senhor cavaleiro. Eu lhe disse que queria ficar com ele para sempre. Mas ele disse que não consegue me ver como nada além de uma irmãzinha. Para Mia, compartilhar os sentimentos que ela nutria há muito tempo foi um ato importante que alterou sua vida. Infelizmente, ela se deparou com a fria realidade de que Fina considerava como uma irmã. Ele insistiu que não poderia vê-la como uma parceira romântica. O choque a atingiu como uma onda gigantesca. Brave pairava no canto da sala, tendo ficado de olho em Mia. Desde então, ele estava inquieto e agitado, e se adiantou para dizer: não é que ele odeie você. É que, quero dizer, realmente, ele se importa com você. Muito. Mas não em um sentido romântico. Como ele poderia explicar isso de uma forma que não ferisse ainda mais o coração dela? Essa pergunta pesou tanto sobre Brave que ele não conseguiu consolá-la de verdade. Erika acariciou gentilmente as costas de Mia. Estou admirada com sua coragem, disse ela. É incrível que tenha compartilhado seus sentimentos com tanta honestidade. Você é uma pessoa forte, Mia. Mia jogou seus braços em volta de Erika, agarrando-se a ela. Oh, princesa, eu realmente amo. Uau! Antes que pudesse terminar, ela se desfez em soluços violentos. Erika só conseguia segurar a outra garota enquanto continuava a acariciá-la.